Começo contando que o conflito entre Irã e Israel chega ao 8º dia. Sem uma solução diplomática, os dois países continuam com a troca de ataques. Inclusive, o chanceler do Irã acusou Israel de crimes de guerra durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU. O que ele disse? O Irã está sob agressão impiedosa. Fomos atacados durante um processo diplomático que tínhamos com os Estados Unidos sobre o nosso programa nuclear. O chanceler ainda acusa Israel de trair a diplomacia. Gustavo Segré, há algum tipo de traição à diplomacia na escalada desse conflito? Não me parece que tenha uma discussão a respeito desse ponto. A diplomacia funciona mesmo em momentos de guerra. É normal que se busque uma saída de paz num conflito como estamos observando, mas me parece que esse tipo de acusações busca chamar a atenção de coitado, estou sendo agredido, estou sendo atacado. Eu gostaria de lembrar que mesmo não sendo em guerra, se uma mulher tirar a sua vestimenta, ela pode ser apedrejada até a morte. Isso não é crime de guerra, isso é crime contra a lesa humanidade. É absurdo. E aí não consigo entender como simpatizantes da esquerda defendem isso. Defendem esse tipo de coisas. Se alguém for homossexual, Irã morre. Mas isso parece que a esquerda brasileira não está pensando. Tá? A culpa toda de Israel. Então, me parece um bom momento para lembrar que tem esse tipo de questões culturais, que a gente pode estar de acordo ou não, eu estou totalmente em desacordo, mas que não é somente um país que está agredindo ao outro e outro está agredindo ao primeiro, senão que são coisas da cultura que nós, ocidentais, não entendemos e não devemos tolerar. Você concorda com o Segré, Kriegner? Concordo, Evandro. Eu acho que essa declaração do premier de Israel, do Irã, de crimes de guerra, foi baseado na questão do direito internacional, dizendo que não teve uma autorização por parte das Nações Unidas ou que não teve como o direito internacional proíbe, né, essa questão de defesa preventiva. Mas, na verdade, se a gente olhar bem aos fatos, não é tanto uma defesa preventiva, uma vez que a gente tem inúmeros comprovações na história recente de envolvimento indireto do Irã, direto em ataques a Israel via proxies terroristas como Hamas e como Hezbollah também. Então, não é tão preventivo assim, né? É uma questão que já foi declarado um ataque lá atrás. Agora, se a gente puder olhar também, o interessante foi, além do que o Segré colocou aqui, que eu concordo 100%, interessante foi a reação do chanceler russo. O chefe ali da diplomacia russa dizendo que realmente crimes de guerra não serão tolerados. Aí você fala, ué, mas como é que você pode falar uma coisa dessa? Você que invadiu um outro país soberano e tem ferido a soberania de um outro país, realmente agora, ironicamente, diz que vai condenar Israel por supostos crimes de guerra. E o Putin... Desculpa, tão feia essa fala que até... Puxei aqui o ar com o Evandro. E o Putin, que foi sentenciado pelo Tribunal Penal da Haia por crimes de sequestro de 20 mil crianças da Ucrânia. Essa pessoa te diz que não vai tolerar crime de guerra. Entendimos. Pois é. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia? Porque o que a gente percebe é que há uma dificuldade grande das autoridades, seja no Conselho de Segurança da ONU, seja de lideranças europeias, em buscar um caminho contrário ou chegar a um acordo e, principalmente, muita hipocrisia de várias dessas lideranças que, em algum momento, também já cometeram os seus crimes. Exatamente. Israel, ele está sob pressão total do Irã há muito tempo. Os moradores de Israel sabem muito disso, do perigo que é ter um vizinho como o Irã. Lá eles ensinam nas escolas morte aos iranianos, aos israelenses, morte a Israel. Então, assim, a ideia geral é de que ao conseguir um artefato que seja possível, o Irã acaba com Israel. Então, isto é que é crime de guerra. O crime de guerra é o que eles estão fazendo, eles estão atacando alvos civis em Israel. Israel está fazendo um bombardeio mais preciso nas áreas militares, onde poderia estar sendo desenvolvida a bomba atômica, né? E o Irã está atacando alvos civis. E isto é crime de guerra. Os civis não devem e não deveriam ir à guerra. Eles são a parte sensível da história. Então, é isso mesmo, é acusar os outros daquilo que ele faz. O Irã
está com esse sendo alvo de ódio dos Estados Unidos, Israel, exatamente por abrigar os grupos terroristas, e esses não têm absolutamente nenhuma ética, nenhum tratado, não tem nada. Então, assim, por isso que é mais fácil para o Irã acusar Israel de crime de guerra do que reparar os seus erros. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia toda essa situação e a maneira como o Irã tem se posicionado até aqui, jogando toda a responsabilidade sobre Israel? Não, primeiro que dá a impressão de que a história daquela região começou em outubro de 2023. O Irã, e veja, eu já disse, eu sempre inicio fazendo todas as ressalvas que eu tenho em relação ao regime do Irã. Eu acho toda ditadura abominável. E o Irã, infelizmente, é uma delas. Ponto. Também tenho que reconhecer que jamais o Irã viveu numa democracia. Talvez o mais próximo disso tenha sido até 1953, quando os Estados Unidos ajudaram a depor o primeiro-ministro Mossadegh, uma liderança nacionalista. Depois disso, eu sempre repito aqui, o Irã foi invadido várias vezes. Então, não é verdade que o Irã é o tempo todo a potência regional agressora. O Irã já foi agredido várias vezes, inclusive pelo vizinho Iraque, que levou os dois países a uma guerra de 8 anos e uma guerra no qual o Iraque foi financiado por potências ocidentais. Então, não foram poucas as vezes que pessoas do regime iraniano foram mortas por serviços de espionagem dentro do próprio Irã. Na década passada, não foram também raras as vezes em que tanto Israel quanto os Estados Unidos ameaçaram o Irã de bombardeá-lo. Ontem e hoje, por exemplo, nós temos vários relatos em dezenas de veículos pelo mundo mostrando assassinatos de palestinos que foram buscar comidas, que estavam lá perto dos food trucks. Isso acaba sendo ofuscado porque a gente está falando muito da guerra entre Irã e Israel. Então, me parece que essa indignação foi deixada um pouco de lado. Então, repito, o regime do Irã, ele é abominável. Agora, com tudo isso, é verdade também que se a gente recuar 10 dias na história, no tempo, nós vamos constatar que, de fato, ocorriam conversas embrionárias, mas ocorriam entre autoridades diplomáticas do Irã e dos Estados Unidos. Então, isso, de fato, acontecia naquele momento e é óbvio que essas tratativas, elas foram atropeladas aí por esse estado de guerra entre os dois países. Que foi, Kriegner? Vi que você não concordou com parte da fala do Piperno? Exatamente. Uma coisa eu concordo bastante com o Piperno. Toda vez que o Ocidente, especialmente Estados Unidos, colocam a mão ali para falar nós temos a solução para o Oriente Médio, dá errado. Isso é bem verdade mesmo. E isso deveria ser de lição, então, agora até para definir qual vai ser a postura dos Estados Unidos nesse conflito. Agora, essa questão dos palestinos em Gaza, acho que em nome da precisão a gente tem que falar aqui. Todos os soldados que foram envolvidos nos casos que viralizaram as imagens, o governo israelense e o próprio exército israelense já abriu um processo agora para investigar e punir. Isso está aí nas redes sociais, podem encontrar a notícia, para punir aqueles envolvidos em excessos. E essa questão de atirar em quem estava buscando ajuda também é punido. Então, ou seja, não é uma prática, porque às vezes quando se traz isso, diz, isso é um posicionamento por parte do governo de Israel, ou Israel está fazendo com os palestinos aquilo que os iranianos gostariam de fazer com os israelenses. E não é verdade, e a evidência disso é que o governo israelense está investigando para punir os militares envolvidos em qualquer abuso, como foi essa questão de atirar em quem estava buscando ajuda humanitária. Então, eles anunciam que vão investigar, só que esses excessos, eles não começaram também ontem, anteontem. Mas são muitos os casos. Há muito tempo. Veja, nós estamos falando em 50 mil mortos. Mas, Piperno, acho que são muitos casos já, se a gente for puxar, de militares israelenses que têm sido investigados e punidos. Isso acontece dentro de Israel. O que não dá para a gente pensar é que isso é igual ao discurso e à retórica nacional que corre dentro do Irã via religiosa e via política
contra o Estado de Israel. Você nunca teve uma autoridade israelense dizendo morte aos persas, Não. morte ao fim do Estado iraniano. Isso nunca aconteceu. O inverso acontece semanalmente. Então, acho que isso também precisa considerar aqui, né? Isso nunca aconteceu. Morte aos persas, não. Mas fim do regime, sim. E outra coisa. Regime. Sim, exatamente. E outra coisa. Não são poucas as autoridades israelenses que também já se manifestaram no sentido de tirar os palestinos de Gaza.